Olá pessoal, eu sou o Fernando, o Fefo, professor do Totem On, e nós estamos aqui agora para abrir um outro módulo onde nós vamos discutir hidrodinâmica. Acabada a hidrostática, vamos para a hidrodinâmica, vamos ver aqueles conceitos que costumam aparecer em prova. Gente, abrindo hidrodinâmica, um dos conceitos muito cobrado no Enem, muito falado no Enem, muito mencionado em Enem, vazão. Quando nós falamos em vazão, nós estamos falando em escoamento. Como é que nós medimos uma vazão? Como é que nós medimos um escoamento? Agora pensa uma coisa comigo. Hidro, líquido, tudo bem? Dinâmica, movimento. Quando se fala em vazão, quando se fala em fluir, quando se fala em escoamento, então imagina ali um líquido se deslocando. Por isso que nós saímos da hidrostática e entramos agora em hidrodinâmica, onde nós teremos líquido em movimento. E como é que nós medimos vazão? Como é que nós medimos escoamento? Nós vamos, duas equaçõezinhas, vamos à primeira. A primeira, a partir de uma razão, de uma relação entre volume e tempo, ok? O delta aqui representando variação, variação de quem? Variação do volume. E o delta aqui de baixo também representando variação, variação de quem? Variação de tempo. Toda a razão entre volume e tempo nós temos associado a isso a palavrinha vazão, que nós podemos chamar também de escoamento. Se nós vamos utilizar uma unidade, tá, para representar, eu costumo dizer que a unidade é uma impressão digital, é olhando a unidade que nós identificamos a grandeza que nós estamos trabalhando. Qual é a unidade que nós vamos utilizar aqui? Por exemplo, no sistema internacional, o volume metro cúbico, tá? E o tempo em segundo. Mas nem sempre nós vamos achar no sistema internacional. Por mais que esteja trabalhando o título hidrodinâmica, dá uma olhadinha na alternativa, se a prova objetiva tem alternativa ou se foi pedido no texto, identifica a alternativa que está sendo cobrada a resposta. Nós temos algumas relações de volume, tá? Que eu vou trazer para o quadro e para evitar problema em prova, a gente poder trabalhar, converter sem problema. Primeiro, quando se fala volume metro cúbico, não esquece que nós podemos ter em prova, o que é muito cobrado em prova, o chamado litro. Tá, mas existe forma de se relacionar o litro com o metro cúbico? Não só com o metro cúbico, com outras unidades também, tá? Existe uma de forma direta, tá? E existem mais três nessa brincadeira aqui. Gente, 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Mas corresponde a 10 na 3. Lembra que o expoente te diz quantas vezes o zero abaixo deve ser repetido? Equivale a 1000 centímetros cúbicos, ok? E 10 na 6, que corresponde a 1 milhão de milímetros cúbicos. Porém, esses expoentes aqui que são positivos, quando vai se trabalhar em metro cúbico, isso corresponde a 10 na menos 3. Tem algum ali que eu tenho que cuidar? Tem algum ali que eu tenho que bater o olho e não posso errar em prova? Tem, gente. É a relação entre o litro e o metro cúbico. Eu enxergo de forma muito mais fácil, imaginando um metro cúbico na minha frente. Imagina um cubo na tua frente com 1 metro de lado, tá? Então imagina um cubo, 1 metro cúbico, nós temos ali 1000 litros. Fica fácil de ver, né? Eu prefiro assim, mas o contrário, olha lá, cada litro vai ter 1000 vezes menos o metro cúbico, tá? Se em 1 metro cúbico nós temos 1000 litros, em 1 litro nós temos 1 sobre 1000 de metro cúbico, que corresponde a 10 na menos 3 metros cúbicos, tá? A unidade que pode ser representada deste jeito, apresenta também relações com decímetro, centímetro, milímetro e o litro, e estão elas aqui do lado para evitar problema, tá bom? Existe uma outra equação, você havia falado duas, eu falei duas, essa é uma delas. Vamos à outra? Eu coloquei aqui uma mangueira, um duto, um conduto, uma mangueira e um líquido fluindo nessa mangueira. Então imagina um filete de água percorrendo o interior dessa mangueira, tá? Com um ar dos dois lados e esse filetezinho aqui no meio. Ele tem um comprimento e existe aqui uma área de secção reta e por se tratar de dinâmica, questão de movimento, olha a velocidade ali. Tá, mas eu vou chegar em outra equação a partir de quem? A partir da primeira. Vamos lá? Vazão a partir da relação, variação do volume no intervalo de tempo. Tá, mas esse filete aqui de dentro você colocou lá do lado? Sim, gente. Eu peguei ele e coloquei de ladinho aqui para nós enxergarmos um cilindro, tá? E quando eu vou buscar o volume, né, desse cilindro, eu vou pegar a área da base vezes a altura.
Lá na matemática, olha o Jack lá. Pega a área da base vezes a altura, nós temos o volume daquele cilindro, que seria o volume do filete que está dentro do cano. Tá, mas Fernando, na equação, o que aparece é uma variação, é um delta. Beleza, vamos lá. De quem? Do volume. Tá, mas aquele delta não existe na equação, né? Não. Só que quando eu acrescento delta de um lado, para manter a identidade, eu tenho que acrescentar um delta do outro. Como essa área de secção reta não muda, e o que pode mudar é o comprimento do filete, então eu coloco um delta do outro lado, um ΔH, que poderia muito bem ser um ΔX. A altura dele colocado em pé, x quando é pego lateralmente, tá bom? Então esse ΔH, ele também poderia ser chamado de ΔX. Vamos trazer para cá? Essa variação do volume, tá? Área da base vezes ΔH ou ΔX. Vou pegar o ΔX, isso no intervalo de tempo. Alguém enxerga alguma coisinha ali dentro? É a partir da razão. Na relação espaço-tempo, variação do espaço sobre variação do tempo, poxa, Fernando, isso não é velocidade? Isso é velocidade, gente. É esse Vzinho que aparece aqui. Tudo bem? Então nós vamos ter a equação de vazão, também podendo ser escrita pelo produto área vezes velocidade. Gente, lá em cima o nomezinho, ó, esse A aqui é a área, tudo bem? E esse V aqui é de velocidade. O que não pode ser gerado aqui é confusão, porque são muitas palavrinhas começando por V. Vazão, velocidade, volume. Então, olha lá, vazão nós representamos por um Q de queijo, correto? Volume eu atribuí um V maiúsculo, ok? E quando eu fui falar velocidade, eu coloquei um V minúsculo. Então, Q de vazão, V de velocidade. Aqui, Q de vazão, V de volume. Duas equações, aí você me pergunta qual delas eu utilizo. Gente, a que facilitar a tua vida. A que for mais prática, que trouxer mais rápido a resposta, ok? Fechamos por aqui o conceito de vazão e aí no próximo vídeo nós vamos trabalhar a equação da continuidade, a equação de Castelli. Um abração, gente.